pessoal, estou aqui de novo com vocês, dando continuidade, né? E agora na nossa última aula do curso de guarda responsável. E eu gostaria de iniciar fazendo uma complementação à fala da doutora Fernanda, né, na aula anterior, sobre a questão de levar os animais em voos domésticos ou internacionais, né, em viagens de avião. Era muito comum que os animais fossem transportados como carga, né, carga viva. Então, eles eram levados ali no bagageiro das aeronaves dentro da caixinha de transporte. O que ocorre é que no porão das aeronaves não tem um controle seguro de segurança e pressão, o que acabou gerando muitos óbitos ao longo desses anos, né? Os tutores chegavam no destino e quando iam ver, os animais estavam passando muito mal ali por uma questão de hipertermia, né, excesso de calor, ou por essa questão de variação de pressão, e às vezes chegavam até mesmo mortos no destino final. Então, a partir disso, nós começamos, dentro da advocacia animalista, a fazer um trabalho de assegurar que os animais possam ir junto com os tutores dentro da cabine de passageiros, até porque os animais não são bagagens, né? Eles são passageiros, assim como os seres humanos. Então, é possível, caso você vá fazer uma viagem internacional ou nacional de avião, e a companhia aérea estabelecer ali critérios que o seu animal não se enquadre, principalmente em relação ao porte e ao peso, é possível buscar, tá, auxílio jurídico para ter essa autorização de embarque com o animal na cabine. E nós temos também a questão da assistência emocional exercida pelos animais, né? Atualmente é muito comum que os psicólogos e os psiquiatras receitem para os seus pacientes a companhia, né, de um animal, que é melhor do que qualquer remédio, exatamente para curar questões relacionadas a algum distúrbio psicológico, ansiedade, depressão. Esses animais, eles devem estar sempre na companhia dos seus tutores, porque fazem parte de um tratamento clínico psicológico. Então, também é possível que esses tutores de animais de assistência emocional, independentemente do porte e da espécie, recorram ao Poder Judiciário para ter garantido esse direito de levar os animais juntamente na cabine. É importante lembrar que nós não temos uma legislação federal específica sobre animais comunitários e nem mesmo sobre animais na cabine de aeronaves, mas nós já temos várias decisões judiciais nesse sentido, tá? Autorizando que o tutor embarque na companhia do animal, seja ele de assistência emocional ou não. Agora vamos entrar, de fato, né, no tema da aula de hoje que eu havia preparado para vocês, que é a questão dos animais em condomínio. Um tema que está super em alta, né, e que pode gerar aí tanto conflitos como situações bastante afetuosas entre os condôminos e os animais. Um ponto importante que a gente precisa esclarecer, antes de mais nada, é que o condomínio não pode proibir a presença de animais, tá? Isso é expressamente proibido pelo próprio STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Já foi entendido que é ilegítima, ou seja, é abusiva, a restrição de guarda genérica, aquela restrição que não permite nenhum animal, quando não for demonstrado que existe ali um fato concreto que está prejudicando a higiene, a segurança ou a saúde dos demais moradores. Então, para que um animal seja proibido de estar naquele condomínio, de residir naquele condomínio junto com seu tutor, é obrigatório que o condomínio comprove as razões pelas quais aquele animal não está se enquadrando dentro das regras de boa vizinhança. A presença do animal por si só não pode ser proibida se a gente não tiver aí critérios objetivos de demonstrar, de apontar que esse animal está causando um risco ou algum prejuízo para os demais condôminos. Então, aquele condomínio que estabelece no estatuto, né, ou no regimento interno, que não é possível ter animais de estimação ali, pode vir a ser processado, porque essa regra é abusiva, o que significa que é uma regra ilegal e pode ser anulada pela via judicial, tá? Então, é muito importante ter consciência dos seus direitos enquanto tutor para não prejudicar os animais, né? Eu já vi pessoas colocar a adoção, algo que é absolutamente não recomendável, por estarem se mudando para um condomínio que não permite animais. Então, se essa pessoa recorrer à via judicial, ela vai ter assegurado o seu direito de se mudar para aquele condomínio com o seu animal, porque essa regra é abusiva e chega a ser, inclusive, inconstitucional, pois viola os direitos dos moradores.
O uso das áreas comuns em condomínio, né? Uma questão também bastante polêmica. É comum que quando as pessoas se mudam para um condomínio, queiram, né, objetivem utilizar ali as áreas comuns, principalmente o espaço externo, né, as áreas de passeio, com maior segurança. Não faz sentido proibir que os tutores de animais tenham que passear com seus animais do lado de fora do condomínio, se eles possuem, né, as mesmas obrigações condominiais, pagam a mesma quantidade de taxas condominiais e são privados de utilizar as áreas comuns, né? Também é uma obrigação bastante abusiva e ilegítima que pode ser anulada pela via judicial. O que isso significa? Os animais não podem ser proibidos de ter acesso à quadra do condomínio, às áreas externas, aos jardins. Eles não podem ser privados de ter acesso às áreas que todos os demais condôminos têm. Até porque os animais também são condôminos, né? Eles também residem ali naquele ambiente e devem ser respeitados como tal. Não é pelo simples fato dele não pertencer à espécie humana que ele pode ser privado de algum direito seu à livre circulação dentro daquele condomínio. Então, não pode, por exemplo, o condomínio estabelecer dentro de um estatuto ou regimento interno que os animais não podem circular pelas áreas, né, de uso comum. Ou não pode ser estabelecido também que os animais devem ser carregados no colo pelos tutores, não podem andar na guia. Isso são questões que afetam, inclusive, os direitos dos tutores enquanto condôminos, né, que possuem os mesmos direitos que os demais e não podem ser privados de nenhum ato ali dentro do condomínio pelo simples fato de serem tutores de animais. Então, essas questões todas podem ser, sim, questionadas também pela via judicial para garantir os direitos da família multiespécie, né, que é garantir os direitos do animal e do tutor dentro daquele condomínio, daquela coletividade. Bom, nós também temos a questão da restrição de circulação, tá? É muito comum que os condomínios imponham ali muitas restrições para que os animais possam circular, proibindo inclusive os tutores de utilizar o elevador quando estão com os animais de estimação. Ou impondo a eles a obrigação, por exemplo, de só sair pela porta da garagem, não poder sair pela porta principal, só poder utilizar o elevador de serviço, não poder utilizar o elevador social, ou até mesmo proibir o uso de elevador, obrigar o tutor a subir de escada até a sua unidade autônoma pelo simples fato de estar acompanhado do seu animal. Como eu já comentei com vocês, né, aquela decisão do STJ que proíbe restrições genéricas, ela é aplicada para todas essas circunstâncias. Então, qualquer tipo de proibição que não seja legítima, ou seja, que não tenha um justo motivo, ela pode ser anulada pela via judicial. E dependendo se esse tutor foi coagido, né, dependendo se esse tutor foi ameaçado pelo fato de estar ali circulando com seu animal, pegando o elevador com seu animal, ele pode, inclusive, né, processar o condomínio por danos morais, porque ele não pode ser tratado de uma maneira discriminatória pelo simples fato da sua família ser composta por um membro não humano. Então, é muitíssimo importante que os tutores tenham plena convicção dos seus direitos, até para não se prejudicarem. Né? Imagina um tutor que mora lá no 10º andar e é proibido de utilizar o elevador. Ele vai precisar subir de escada com o animal até o 10º andar só para respeitar uma regra condominial que é abusiva, né? Lembrando que as multas recebidas em razão do descumprimento dessas regras abusivas, elas podem ser anuladas, tá? Elas podem ser anuladas judicialmente. Então, por exemplo, se você está circulando com o seu animal ali nas áreas comuns e você recebe uma multa por conta disso, pelo simples fato de estar passeando com ele pelo jardim do condomínio, né, pelo parque do condomínio, você pode entrar com uma ação para anular essa multa pela via judicial e requerer também que essa regra seja anulada, pois, como eu comentei com vocês, ela é abusiva. O que é necessário ter? Bom senso, né? O que a gente vê muitas vezes é que os condomínios acabam impondo essas restrições genéricas para evitar confusão entre os condôminos, né? Mas é importante que cada condômino tenha consciência das suas obrigações. Então, por exemplo, passeou com um animal e teve ali algum tipo de sujeira, algum dejeto, recolher, deixar sempre tudo limpo, né? Não causar transtornos pelo fato de estar com aquele animal, porque o animal circulando nas áreas comuns, o animal dentro do elevador por si só,
não vai causar nenhum tipo de prejuízo para os demais condôminos ou para o condomínio. Porém, o tutor que é irresponsável, né, que não arca com as suas responsabilidades, com os seus deveres, vai acabar prejudicando, e o que vai prejudicar também os animais, que vão ficar restritos desse uso das áreas comuns e tudo mais. Então, é muito importante que a gente observe que os tutores de animais têm, sim, muitos direitos assegurados, mas têm também deveres em relação a manter ali a boa vizinhança. Então, você pode circular com o seu animal, desde que não dê causa à reclamação dos vizinhos e dos demais condôminos por faltar com o seu dever de cuidado em relação ao animal. Uso de focinheira e de coleira, né? O condomínio ele não pode impor o uso de focinheira para todos os animais, tá? Isso é também uma atitude abusiva. A focinheira ela é descômoda, né? Os animais ficam, sim, restritos ali de movimentação, não conseguem beber água, por exemplo, durante o passeio. Então, impor esse uso de focinheira é uma obrigação abusiva que não precisa ser respeitada pelos condôminos, tá? E que pode também ser anulada pela via judicial. Porém, existem alguns estados e alguns municípios que estabelecem ali determinadas raças que devem utilizar a focinheira. Ou seja, o uso de focinheira obrigatório para determinadas raças só pode ser imposto por lei, não pode ser uma obrigação imposta pelo condomínio, tá? E mesmo assim é para determinadas raças que são consideradas agressivas, como, por exemplo, raças maiores, né, que foram geneticamente modificadas para ter um comportamento mais agressivo, mas que também não necessariamente vão ter. O pitbull mesmo, né, que é um animal estigmatizado como um animal agressivo, quando ele é bem tratado, com carinho, com amor, com respeito, ele não vai ter um comportamento tão responsivo, né? Ele não vai ter um comportamento violento. Então, tudo vai depender também da forma como esse animal é educado. O ponto é que o condomínio não pode, por si só, estabelecer essa obrigação para os condôminos e obrigar que todos os animais, de forma irrestrita, só possam circular com focinheira, tá? Essa também é uma obrigação abusiva. Em relação ao uso de coleira, nós já temos uma mudança de panorama, né? Por quê? A coleira, ela indica, né, a segurança do próprio animal. Então, o uso da guia na circulação dos animais tanto vai evitar prejuízos para os demais condôminos, como vai evitar prejuízos para o próprio animal que está ali circulando nas áreas comuns. E que ele pode, por exemplo, se ele não estiver com a guia, correr na frente de um carro que está entrando e ser atropelado, ou até mesmo acabar se perdendo de seu tutor, ou acabar sendo atacado por outro animal, ou atacar outro animal. Então, ao contrário do uso de focinheira, o uso de coleira pode e deve ser exigido dentro das áreas comuns do condomínio. Tá? Existem obrigações que são essas, como eu comentei com vocês, que são abusivas, que não se justificam. Né? Qual é a razão de obrigar um animal a andar de focinheira? Qual é a razão de impedir um animal de usar o elevador? Qual a razão de impedir o animal de circular nas áreas comuns? Nenhuma. Porém, existem certas obrigações que são pertinentes, como, por exemplo, a exigência da carteira de vacinação de todos os animais que residem em determinado prédio, em determinado condomínio. Essa é uma obrigação que pode, sim, ser exigida pelo síndico, né? Pode constar no estatuto ou no regimento interno do condomínio, porque ela se reflete em um benefício para os próprios animais. É muito importante que eles tenham a vacinação em dia, até para evitar ali uma contaminação coletiva entre todos os animais que moram naquele condomínio, para evitar a contaminação por zoonoses. Então, é sempre necessário pensar, né, diante de um impasse como esse, né, de uma proibição condominial ou de uma exigência condominial, se aquela proibição é abusiva, se aquela exigência é abusiva, e aí você pode recorrer à via judicial, ou se aquela proibição, aquela restrição, ela é pertinente até para a segurança do próprio animal. Aqui, a questão dos conflitos, né, entre condôminos, eu já comentei um pouco com vocês sobre os conflitos que podem ser ocasionados pela razão do uso, né, das áreas comuns, mas nós também vemos muitos conflitos causados pelo simples fato de manutenção do animal dentro das unidades autônomas. Dentro da minha experiência na advocacia animalista, o que eu percebo bastante é que a grande maioria dos conflitos se dá por algum descuido do tutor,
tá? Então, por exemplo, a doutora Fernanda Campista falou bastante aqui sobre a questão dos cuidados e do comportamento dos animais, e é importante a gente perceber que um animal estressado, né, um animal que não sai para passear, que não tem contato com outros animais, que o tutor sai para trabalhar de manhã e volta à noite, esse animal vai estar no ápice da ansiedade, né? Então, ele vai latir por tudo, ele vai fazer muito barulho e vai causar incômodo nos outros vizinhos. Assim como um animal, por exemplo, de grande porte, mantido num apartamento muito pequeno e que o tutor não fica ali o dia todo para limpar, e esse animal vai acabar fazendo ali dejetos que vão gerar um mau cheiro. Então, é muito importante que os tutores tenham essa percepção, né? Até para dar uma qualidade de vida melhor para os seus animais. Geralmente, um animal que está causando incômodo nos vizinhos, por latido excessivo, né, por comportamento agressivo, ou por essa questão da insalubridade do ambiente, são questões relacionadas ao tratamento que o tutor está dando. Então, a culpa nunca vai ser do animal em si, mas sim das circunstâncias com que ele está sendo criado, que podem estar gerando algum distúrbio de comportamento ou podem estar gerando alguma situação ali insalubre que venha incomodar os outros vizinhos. Então, geralmente, esses conflitos eles podem ser evitados por uma conduta do tutor e não com a remoção do animal, tá? Bom, sobre a questão dos animais comunitários, né, que também é um assunto bastante em pauta atualmente. Os animais comunitários são aqueles que estabelecem um vínculo de cuidado e afetividade com os moradores de determinada região. E falando aqui de condomínios, vamos citar o exemplo dos animais comunitários que são tratados por um ou determinado grupo de condôminos nas áreas comuns condominiais. Por um lado, né, isso pode ser muito bem visto, até porque é uma atitude, né, benevolente, uma atitude de cidadania mesmo em relação a animais que estão em situação de rua e que não podem prover o seu próprio sustento, então dependem, né, de alguém, dependem de um cuidador para que possa alimentá-los e dar um abrigo. Então isso pode ser muito bem visto por esse aspecto. Por outro lado, existem muitos condôminos que recriminam cuidar de animais nas áreas comuns ali do condomínio, porque pode ficar algum dejeto, né? Muitas vezes os animais podem, no caso dos gatinhos, subir em cima dos carros e causar algum arranhão. O ponto é, né, que cuidar de animais em situação de rua nas áreas comuns condominiais não é de fato o ideal para esses animais, porém é a solução que existe para que eles não fiquem desprovidos de cuidados básicos. Então, assim como a questão do bom senso em relação aos animais dos tutores, também é necessário ter bom senso em relação aos animais comunitários, né? A gente precisa trabalhar com a questão da tolerância quando vivemos em condomínio. Nem tudo vai nos agradar, né? Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, mas é necessário ter ali o exercício, né, dos direitos de cidadania do outro também e respeitar que esses animais precisam, dependem que condôminos cuidem deles para que eles possam se alimentar, para que eles possam ter um lugar para dormir. Então, a colocação de casinhas, né, nas áreas comuns do condomínio, potinhos de ração, muitas vezes são atitudes que são realizadas por um ou mais condôminos com a finalidade de auxiliar esses animais. Como nós não temos uma legislação federal que regulamente essa possibilidade, o que nós temos também é uma vasta jurisprudência, ou seja, os cuidadores recorrem ao Poder Judiciário para assegurar o direito de permanência desses animais nas áreas comuns, porque muitas vezes os síndicos tentam multar, né, os cuidadores, tentam remover os animais, retiram o alimento para ver se os animais vão embora, e tudo isso pode ser, inclusive, caracterizado como maus tratos, né? Você impedir a alimentação de um animal que está em situação de rua, está em situação de vulnerabilidade, obviamente, causar um sofrimento para esse animal que é desnecessário, né? Ele precisa de alimentação, ele precisa de cuidados. Então, o fato de você arremessar objetos no animal, tentar impedir a entrada do animal para se alimentar, jogar a alimentação do animal fora, ou até mesmo pegar o animal e jogar, né, colocar numa área distante para que ele não retorne para as áreas comuns do condomínio, são situações que podem ser caracterizadas como maus tratos e o síndico vai responder por isso, tá? Caso ele tome essa atitude. Caso seja uma atitude tomada por outro condômino, também vai ficar sujeito à penalidade da legislação ambiental que regulamenta os maus tratos.
Então, é muito importante observar que os animais eles possuem direitos próprios, independentemente de terem ou não um tutor. O direito à alimentação e ao abrigo, por exemplo, são direitos compartilhados com os animais comunitários e que devem ser respeitados. Então, caso um cuidador de animais comunitários ou um grupo de cuidadores de animais comunitários esteja sendo multado, né, ameaçado por estar provendo esse cuidado para os animais, também pode recorrer para a via judicial. O que nós temos hoje, a grande maioria dos juízes vem entendendo, tanto os juízes e os tribunais, vem entendendo que os interesses, né, os direitos fundamentais dos animais, como, por exemplo, o direito à alimentação, o direito à permanência no local onde eles recebem cuidados, é superior aos interesses individuais dos condôminos. Então, por mais que aquele condômino X não goste de animais, né, por mais que ele não queira a presença dos animais ali, ele vai precisar respeitar até mesmo por uma possível decisão judicial, pois os direitos fundamentais dos animais são mais importantes, né? São superiores, porque são relacionados ao próprio direito à vida desses animais. Os animais podem morrer se não serem alimentados, que é algo muito mais relevante do que um simples incômodo pessoal, que pode ser evitado por meio dessa questão do bom senso, né? Então, os cuidadores devem ficar atentos para castrar esses animais comunitários, para que não se reproduzam aos montes, devem ficar atentos para vacinar esses animais comunitários, para que não passem doenças para os outros animais de tutores dentro do condomínio e até mesmo para os outros condôminos. E tudo isso pode ser feito com o amparo, inclusive, do poder público, né? O programa de castração, por exemplo, é um programa que é acessível para os cuidadores de animais comunitários, que podem trazer os animais para serem castrados e evitar o aumento do número de animais que vivem nas áreas comuns daquele condomínio. O ponto é que os animais que já se encontram estabelecidos nas áreas comuns, né, e que possuem cuidadores, devem ser protegidos da mesma forma que os animais que possuem tutores. Então, não é possível a remoção, não é possível a proibição de alimentação desses animais, sob pena, né, de incorrer aí ou num crime de maus tratos ou até mesmo desses cuidadores ingressarem com uma ação judicial para garantir o direito desses animais de serem alimentados e permanecerem nessas áreas. Bom, com isso, acabamos aqui o nosso curso de guarda responsável. Espero realmente que vocês tenham gostado. Gostaria de parabenizar, né, a iniciativa da Prefeitura em estar ministrando esse curso, que é, de fato, bastante relevante para que a gente tenha uma relação mais harmoniosa com os animais, sejam eles os nossos, né, que fazem parte da nossa família multiespécie, ou os animais comunitários que também dependem dos nossos cuidados. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.